Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre a ordem de Alexandre de Moraes para suspender o funcionamento do Rumble no Brasil. Eu estive lendo muito sobre isso e eu achei uma coisa muito interessante, uma publicação feita pelo André Marcília sobre essa situação, né, do bloqueio e tudo mais, logo depois do incumprimento, segundo o próprio ministro, de uma ordem judicial. E eu achei muito interessante mesmo, afinal de contas, no dia de ontem, na verdade, dia 20, anteontem, antes de ontem, é isso mesmo. Assim que o Chris Pavlovski, que é o dono da Rumble, ele recebeu a ordem do Alexandre de Moraes, ele respondeu no X: oi, Alexandre, marcou, né? Não dá pra ver mais o perfil do Alexandre de Moraes porque ele desativou o perfil dele no X. Recebemos mais uma ordem ilegal e sigilosa na noite passada, exigindo nosso cumprimento até amanhã à noite. Você não tem autoridade sobre o Rumble aqui nos Estados Unidos, a menos que passe pelo governo dos Estados Unidos. Repito, nos vemos no tribunal, Chris Pavlovski. Isso aqui eu acredito que tenha irritado Alexandre de Moraes, afinal de contas a gente tá falando do praticamente o dono do Brasil, né? E eu queria compartilhar com vocês aqui o que o advogado André Marcília postou ali, meio que um artigo que ele escreveu ali no X, uma publicação sobre 10 erros, 10 falhas críticas, né, nessa ordem de suspensão, né, nessa punição ao Rumble. Então vamos lá. A primeira ilegalidade: a decisão se origina de descumprimento de ordem para a plataforma bloquear e impedir Alan dos Santos de ter um perfil e exercer sua liberdade de expressão. Isso não existe. Não existe. É só da cabeça do Alexandre de Moraes que pode fazer isso aqui. A segunda e a terceira ilegalidade são: bloquear perfil é censura prévia, e impedir um futuro canal é o que o próprio STF chama de censura em hipótese. Ambas condutas são vedadas expressamente pela ADPF 130, julgada pela corte. Ou seja, a própria corte estipulou isso aqui e o Alexandre de Moraes passa por cima como se não tivesse problema nenhum. Lembrando, pessoal, que o André Marcília, ele é um advogado renomado, trabalha, se eu não me engano, para algumas empresas, para alguns canais de mídia aí, escrevendo artigos e fazendo análise, está sempre aí em todas as telas, então não é qualquer um que está falando, é uma pessoa experiente no assunto. Vamos lá, quarta ilegalidade: Moraes afirma que foi feita intimação ao advogado da empresa para bloquear o perfil e indicar representante no Brasil. A súmula 410 do STJ, que regula o tema no país, impõe que a obrigação de fazer, no caso, bloquear o perfil e indicar o representante, seja feita à parte, jamais a advogados, e por intimação pessoal. Se não há representante aqui, tem de ser expedida uma carta rogatória à empresa nos Estados Unidos. Ou seja, a gente também não pode esquecer quando o Alexandre de Moraes foi fazer meio que uma intimação a Elon Musk, ele postou no perfil dele do X. Foi no perfil, acho que dele ou do STF. Enfim, mas postou no X, ou seja, uma intimação via rede social. Isso não existe. Só na cabeça de Alexandre de Moraes. Quinta ilegalidade: Moraes diz ter havido desrespeito à soberania por descumprimento das ordens e determinou então a suspensão do Rumble. As ordens sequer obedeceram ao trâmite, portanto, são nulas. Ou seja, não há ordens a serem obedecidas. Uma vez que ele dá uma ordem e essa ordem descumpre todo o trâmite, toda a legalidade, essa ordem é nula. Então, se não existe ordem, não há motivo para suspensão. Mas na cabeça dele, vocês já sabem como é que funciona Alexandre de Moraes. Sexta ilegalidade: plataformas são empresas privadas, mas exercem uma função pública de fazer circular a liberdade de expressão constitucional de milhares de pessoas. Não podem, portanto, ser suspensas enquanto outra alternativa houver. E há, afinal,
as ordens sequer obedeceram ao trâmite regular. Ou seja, você não pode suspender uma plataforma, uma rede social, enquanto você tiver outras atitudes que você pode tomar. Você pode dar um prazo, no caso Alexandre de Moraes deu 48 horas para ele, né? Mas você pode enviar uma notificação, aplicar uma multa, alguma coisa do tipo. Não é simplesmente descumpriu, bloqueia. Não é assim que funciona. Mas pronto, não é assim que funciona para nós, sociedade normal, né? Como eu já disse, na cabeça de ovo do Alexandre de Moraes, ele faz o que ele quiser. Sétima ilegalidade. Moraes afirma que a empresa foi regularmente intimada, o que não é correto, e praticou crime de desobediência ao se negar a cumprir a ordem. Crime de desobediência só se caracteriza quando o descumprimento da ordem não acarreta uma sanção específica. E o artigo 774, o 4º do CPC, determina que ordem descumprida deve resultar em multa. Nada mais do que isso. Como eu disse agora há pouco, ele fez, mesmo cometendo outras ilegalidades, ele fez isso com o X. Primeiro ele deu os prazos, aí depois passou, aí ele multou, aí depois bloqueou. Aqui no Rumble já foi diferente. Ele nem sequer multa não aplicou, ele já bloqueou a plataforma no país. Ou seja, abre seu olho, porque quem decide se você vai usar WhatsApp, Facebook, Instagram, X, Rumble, YouTube, tudo isso, quem vai decidir isso é Alexandre de Moraes. Oitava ilegalidade. Moraes finaliza dizendo que o dono da plataforma incita o ódio contra a corte e por isso reforça sua decisão de suspensão. Não existe crime de incitação de ódio no Brasil. Menos ainda contra um ente imaterial como uma Suprema Corte. Ou seja, na verdade, o que o Moraes está querendo dizer aqui é que ele ficou puta chateado com a publicação que eu mostrei para vocês agora há pouco do Chris Pavlovski reforçando a fala dele anterior, que ele e o Alexandre de Moraes se veem no tribunal. Ele não gostou e devido a isso vocês já sabem o fim. Vamos lá. Nona ilegalidade. Moraes manda intimar o presidente da Anatel para suspender a plataforma por e-mail. Como vimos, sendo uma obrigação de fazer, isso também é nulo. Ou seja, ele deveria ter feito de outra forma. Ele não pode simplesmente fazer o que ele quer. Ele tem que seguir as leis. Existe um regimento, existem normas para que você faça a justiça. Só que vocês já sabem que a justiça no Brasil é relativa. E a 10ª ilegalidade para fechar. Nem a Rumble, nem Alan dos Santos possuem prerrogativa de foro. Ou seja, não possuem foro privilegiado. Não são membros do executivo. Não são nada. Ou seja, não deveriam ser jamais. É assim, não deveria, não tem explicação, não tem como. Eles não deveriam ser julgados pelo STF. Não faz sentido. E só para concluir aqui para vocês, todas essas ilegalidades, ou juntas ou separadas, como você quiser aplicar, configura abuso de poder. Ou seja, Alexandre de Moraes insiste em descumprir a legislação brasileira, criando a lei do Alexandre. Funciona do jeito... As coisas têm que acontecer do jeito que funciona na cabeça dele. Ou seja, quem tá mandando no Brasil é ele, né? Nem o Lula. E eu trouxe aqui essa matéria do Notícias ao Minuto, porque eu achei muito interessante essa parte. O ministro afirmou que a medida é necessária diante de reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais, além da tentativa de não se submeter ao ordenamento jurídico e poder judiciário dos brasileiros. Eu não sei da onde. Para instituir um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais brasileiras. Isso aqui é uma calamidade, falar um negócio desse aqui, cara. O Alexandre de Moraes, puta que lá merda, sou. Eu vou falar um negócio com você. Vocês lembram, não sei se vocês lembram do Paulo Gustavo, que ele fazia um personagem chamado Senhora dos Absurdos? Então, é o Alexandre de Moraes, cara. Porque é um absurdo atrás do outro. Eles querem de todas as formas censurar as redes sociais, cara. Controlar o que você fala, aonde você fala, a hora que você fala e o teor daquilo que você fala.
Eles querem esse domínio porque para eles isso é muito importante, já que eles não controlam mais a opinião pública através da mídia marrom nojenta, TV Globo, Globo News, o G1, entre outros. Como eles não conseguem manipular as pessoas mais por essa forma, eles querem controlar a internet de todas as formas possíveis. Então estejam atentos, porque isso não é coisa de se brincar. A gente vai ficando por aqui, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixa o seu like para me ajudar, vamos rumo a 1000 inscritos. Um grande abraço para você, tchau!